dar aqui início a esta mesa redonda, que é imaginária, como vocês podem ver. Vamos imaginar que está aqui uma mesa redonda. Mas enfim, vai ser uma conversa, vai ser relativamente breve, também não temos assim muito tempo e não vos queremos aborrecer demasiado. Pelo menos assim numa primeira vacina de ciência. Agora as vacinas estão muito em voga, como vocês sabem. E esta mesa redonda é precisamente sobre ciência, mas comunicação de ciência. Para começar pelo princípio, eu chamo-me Mário Lino, sou jornalista e neste momento trabalho na Câmara Municipal de Lolé, no Cineteatro Loltano, que tem estado também envolvido, de certa forma, no programa Geopalcos, no qual se enquadra esta instalação que vocês acabaram de ver, que se chama Osso do Mar. Aqui comigo temos alguns convidados, como vocês também já puderam ver. Temos naquele lado o Hélder Pereira, que é professor de Biologia e de Geologia na Escola Secundária de Lolé, mas que, para além disso, também é um apaixonado, obviamente, por esta área, por este tema, e que realiza até também algumas atividades ao nível do turismo de natureza e passeios que acabam por ter conversas no âmbito da geologia, portanto, do nosso território. Já vão perceber que isto também, este programa, os Geopalcos, que mistura arte, ciência, natureza, portanto, de alguma forma a cultura, está integrado numa candidatura que se chama Geoparque Algarvensis. Alguns, talvez, que estejam aqui já tenham ouvido falar da famosa salamandra gigante, que é o Metoposaurus algarvensis, mas eles é que são os cientistas, saberão pronunciar talvez melhor do que eu estas nomenclaturas. E, portanto, existe este programa que está dentro de um território que envolve Lolé, Silves e Albufeira, são 3 municípios aqui do Algarve, e este até é um dos locais, portanto, que está integrado, digamos, dentro desse geoparque. Mas, não querendo tomar-vos muito mais tempo, o Hélder Pereira já vos apresentei, depois temos o Manuel Célio Conceição, também professor e investigador na Universidade do Algarve, no CIAC, no Centro de Investigação em Arte e Comunicação, e é por isso que está aqui, porque isto também vai ter aqui uma parte de comunicação. E, por fim, mas não menos importante, a Cristina Veiga Pires, que é também ela própria geóloga, formada em Geologia e em Geoquímica Isotópica, não é? Que é um belo palavrão para nós começarmos, para tentar perceber o que é isto de geoquímica, mas não é para isso que estamos aqui. Pode ser que ela nos explique em 3 palavras o que é que isto significa. E é também diretora científica desta candidatura, corrija-me se estou em erro, mas acho que não, do Geoparque Algarvensis, que tem uma equipa de cientistas também, não só, mas também a trabalhar, portanto, toda esta vertente da ciência no território, e é por isso que nós também esperamos que vocês aqui possam, eventualmente, com um pouco de sorte, aprender qualquer coisa sobre o que é isto do Geoparque Algarvensis, mas não só, sobre aquilo que nos envolve, e este é um sítio espetacular, como vocês podem ver. Não sei se é a primeira vez para alguns de vós, mas é que, de facto, o Algarve, não só nestes territórios, mas também neste território, tem às vezes muito mais do que aquilo que nós imaginamos e está muito perto de nós. É claro que os cientistas dedicam parte do seu tempo a estudá-lo, mas depois, muitas vezes, têm alguma dificuldade em transpor para o público, em geral, aquilo que nos rodeia, não é? Ou nós próprios, às vezes, nós como espectadores ou como pessoas, enfim, não cientistas, temos dificuldade em dar valor ou em percebermos o que nos rodeia. Pronto, feita esta não tão pequena introdução, eu se calhar começava por aquilo que vocês viram há pouco, isto é, viemos aqui, estamos aqui numa mina, estamos a 230 metros, mais coisa, menos coisa, de profundidade, mas fomos ali, digamos, contactámos com uma vertente que não é muito comum, que é esta da arte ligada à ciência. Porque eu não sei se vocês perceberam,
mas aquela peça, ou enfim, aquela instalação, evidentemente tem a ver com o sal também, de certa forma. Viram ali uma espécie de uma paisagem, mas é um retrocesso, é um recuo a 200 e tal milhões de anos também atrás, que é esta realidade que nos envolve, não é? E eu, se calhar, começava aqui pelo Manuel, isto não tem propriamente uma ordem combinada, mas de que forma também é que aqui a arte pode ajudar, ou não, a comunicar a ciência? Muito obrigado. Obrigado a quem me convidou. Eu suponho que esta senhora tinha alguma culpa, mas à Câmara Municipal de Lolé. Desculpa. Muito obrigado. Eu sou, de facto, professor da Universidade do Algarve, sou investigador e trabalho, enfim, a minha formação de base é letras e a minha área de investigação é a terminologia técnica e científica. Portanto, ocupo-me das palavras complicadas, como as coisas isotópicas e enfim, que isso falaram, do ponto de vista da análise linguística. E estou particularmente contente por aqui estar. É a primeira vez, eu sou algarvio de Tavira, já andei por aí, mas não fazia ideia de que isto existia, já tinha ouvido falar, é a minha primeira vez, mas estou contente por estar entre pessoas que estimo. O Helder até, talvez as pouca sorte, não se deixe de meu aluno, a Cristina minha colega há muito tempo, enfim, o Mário. Muito obrigado a todos. Vamos lá, fazer as coisas rápidas, vamos a isto. A dimensão artística. Quando nós falamos de comunicação de ciência, o que se pretende é levar o conhecimento às pessoas que o queiram adquirir. Ponto. Portanto, normalmente fala-se de comunicação de ciência quando se quer escrever em inglês para publicações internacionais, enfim, não é esse o nosso objetivo aqui hoje, o nosso tópico aqui. O que o tópico é, nós estamos numa zona com uma especificidade geológica, cultural, de fauna, de flora, enfim, de flora, uma zona particular em que há pessoas que aqui vivem. Portanto, aquilo que se pretende nesta comunicação de ciência é que as pessoas que aqui vivem sintam que o seu conhecimento é valorizado por pessoas que o estudam com uma outra dimensão, que, enfim, a chamada dimensão científica. E para isso a arte pode servir, enfim, e o que fazemos no meu centro de investigação, a que eu pertenço, Centro de Investigação em Artes e Comunicação, é precisamente aliar a possibilidade de a arte contribuir para a comunicação. E o que vimos aqui, a interpelação que sofremos, digamos assim, porque a arte é, sobretudo, interpelar as pessoas. Nós fomos, espero eu, todos nós interpelados, e de formas muito diferentes, consoante aquilo que vimos, já agora muitos parabéns, consoante aquilo que vimos do ponto de vista gestual, sonoro, incomodativo, irritante às vezes, há umas intenções que eu senti assim, mas que calhar cada um dos senhores sente de outra forma. Mas a arte provocou-nos e interpelou-nos, ou seja, obrigou-nos a repensar em qualquer coisa e trouxe-nos conhecimento. Nós fizemos uma viagem imaginária, pelo sal, pela contagem, e, portanto, a arte tem este pendor. A arte não se faz só para dizer que é bom ou que é feio, porque o bonito e o feio é uma coisa muito relativa. Faz para, de alguma forma, incomodar. E não é no incómodo é que nós construímos conhecimento. Portanto, estamos a comunicar de alguma forma. Nós, se não nos sentirmos interpelados, não tínhamos vindo debaixo da terra hoje, se não fôssemos de alguma forma interpelados, e não teríamos vontade de adquirir conhecimento. Portanto, quando falamos de conhecimento, de comunicação de ciência neste contexto do Geoparque, eu espero que seja, eu não conheço a candidatura, mas espero que seja essa a intenção, que é rentabilizar, se me permitem o termo economicista, o conhecimento e o saber que existe nesta zona, natureza etnológica, cultural, de modos de vida, de modos de estar, rentabilizá-lo e, ao mesmo tempo, dar-lhe sustentabilidade científica, no sentido em que ele é parametrizado e acompanhado por pessoas que o estudam do ponto de vista da geologia, da etnologia, da dimensão artística. Aliás, há a salamandra está neste momento imortalizada numa rotunda feita por enfim, cuja estátua foi feita por um colega meu, a obra é feita de um colega meu do SIAC, da Universidade, do Pedro Cabral Santos. Portanto, é isto que eu queria dizer. A arte serve sempre para nos interpelar. E se for associada à transmissão de algum conhecimento, reparem que não é um conhecimento, não houve nenhum teorema, não houve nenhuma regra, não houve nenhuma lei da física, mas que essas são as menos importantes, não é? Alguém dizia que a Vênus de Milo é tão bonita como o binómio de Newton, não é? E, portanto, se calhar é aqui que nós construímos este conhecimento. Mas não me vou alongar mais, senão eu quando começo a falar não me calo, peço desculpa. Ainda estamos aqui com algum tempo. Sem me querer afastar ainda desta componente artística, eu até interpelava já o público, porque a ideia não é sermos só nós aqui, nós não, eu não estou aqui para ser eu a falar, mas para os nossos convidados estarem só a conversar, mas é também para que vocês possam fazer perguntas, enfim, aprender algo, questionar, duvidar, é para também motivar a curiosidade. E eu pergunto, para além de vocês, não sei, alguns talvez ainda não terem vindo aqui à mina, se perceberam ou se leram alguma coisa, por exemplo, antes
em relação a esta instalação artística. Quem é que daqui percebeu ou já ouviu falar, por exemplo, no Mar de Tétis? Levanta aqui o dedo, levanta o braço. Bom, vocês não contam. Pronto, pouca gente, não é? Quem é que daqui que está aqui presente já tinha ouvido falar, por exemplo, nesta situação do Geoparque Algarvensis? Levantem o braço. Já são mais. Na Salamandra, já alguém tinha ouvido falar? Quem é que ainda está com os braços em baixo? Isto foi muito rápido. Pronto, é esta questão de comunicação. Isto já se começou a comunicar há algum tempo, não é? Mas mesmo assim é difícil chegar às vezes às pessoas. Então eu se calhar até pedia ali ao Hélder, uma vez que estamos aqui neste contexto e que vocês não ouviram falar do Mar de Tétis, se calhar não, isto para nós 230 milhões de anos ou não sei o que, é uma coisa um bocado imaterial, que nos explicasses onde é que nós estamos, não é? Sendo geólogo, e o que é isto do mar? Isto aqui era mar? Afinal, o que é que se passa aqui? Bem, isto é uma história giríssima e complexa ao mesmo tempo, que às vezes isso também dificulta o trabalho de quem quer comunicar ciência. Às vezes temos temas extremamente complexos e tentar simplificá-los obriga-nos aqui a um exercício que também nem sempre é fácil, de maneira a que se mantenha o rigor científico, mas ao mesmo tempo se permita transmitir a mensagem ao comum dos mortais, por assim dizer. Portanto, em termos daquilo que nós aqui temos, estamos rodeados de facto de um maciço de sal imenso e que se formou, se calhar uma imagem que é fácil de transmitir às pessoas, se formou através de um processo em tudo semelhante àquilo que nós quase que podemos observar anualmente durante o processo de produção de sal, nas marinhas de sal aqui na Ria Formosa, por exemplo. Portanto, a evaporação, que também foi de alguma maneira referida na instalação artística que observámos anteriormente, permitiu que este sal se fosse acumulando ao longo dos tais milhões de anos de que falávamos há pouco. Já agora, se calhar, fazendo aqui um exercício também de comunicação, quando falamos em tempo geológico e nos milhões de anos, às vezes é um bocado difícil de perceber quantos milhões e onde é que andávamos, ou melhor, onde é que a Terra estava, onde é que os continentes estavam nessa altura. Um exercício que eu e um colega, quando fazemos os tais percursos pedestres, em que emprestamos os nossos olhos precisamente para quem nos acompanha poder interpretar aquilo que a paisagem, as histórias que estão escondidas à vista de todos nas paisagens e, neste caso, aqui nas galerias da mina, que é transformar a idade da Terra numa parte anatómica do nosso corpo. Portanto, utilizando aqui o nosso braço como sendo toda a história do planeta, que tem mais milhão, menos milhão, cerca de 4.600 milhões de anos. Se começarmos aqui com os 4.600 milhões de anos, a mina formou-se mais ou menos quando íamos aqui a meio da falanginha, portanto, a meio da falanginha. Ok? E isto tudo permite pôr em perspectiva, de facto, aquilo que é a imensidão da história de um planeta extremamente dinâmico. E de lá para cá, desde o meio aqui da falanginha do dedo do meio até à extremidade da unha, que basicamente cada vez que limamos ou cortamos as unhas estamos a apagar tudo quanto é a história da humanidade. Exatamente. E isto coloca tudo em perspectiva, aquilo que às vezes é a nossa forma de olhar para o mundo e para a natureza. Olhamos muito aqui para o nosso umbigo, mas reparem que isto é uma lição de humildade. Os dinossauros estiveram por cá precisamente mais ou menos na mesma altura, um pouco depois do momento em que se formou este grande maciço de sal, e já cá não estão, só vemos as marcas que eles deixaram, os ossos, as pegadas, etc. Portanto, tudo isto, e agora transportando aqui para o projeto do Geoparque, é também uma forma diferente de olharmos para o território e de darmos valor a coisas que às vezes passamos por elas e nem damos conta. Um projeto giro, e agora se calhar, não sei se ainda tenho alguns minutos, vou aqui tirar da cartola, fazendo aqui um bocadinho de autopromoção descarada, à moda de um outro colega. Portanto, este é um exemplo concreto de comunicação de ciência, portanto, é uma publicação que, inclusivamente, tem aqui a chancela do Geoparque, foi uma das primeiras publicações a ter o selo do Geoparque, que basicamente é um livro de bolso, um guia de campo para redescobrir a cidade e que tem um conjunto de 17 histórias em que eu vou aqui abrir ao calhas, ou talvez não, na 16ª história, que conta precisamente a história da cidade do Salgema, que é precisamente onde nós estamos. E fazemos aqui a relação entre as galerias da mina,
Portanto, temos o poço de entrada, contamos um pouco a história do tal mar de Tétis, e há aqui uma imagem em particular que nós gostamos muito, que é colocar uma imagem de satélite e depois a zona ocupada pelas galerias da mina. E, de facto, se repararmos em termos de escala, é imensa. Portanto, a área ocupada aqui pelas galerias da mina, à escala da cidade de Lolé, é bastante grande. E a ideia ao longo deste livrinho é contarmos histórias, descodificando, mantendo o rigor científico, mas descodificando aquilo que nós podemos observar em diferentes pontos da cidade, incluindo aqui a cidade do Salgema. E a ligação. É que nós podemos encontrar esse livro? Este livrinho foi publicado pela Câmara Municipal, com o apoio do museu em particular, e é no museu que podem encontrá-lo, e que tem, no fundo, um conjunto de outras histórias. Podemos, quando caminhamos na calçada portuguesa, estamos também a caminhar em cima do fundo de antigos oceanos. Temos monumentos onde podemos ver fósseis de antigos organismos que viveram noutros oceanos, como é o caso dos corais. E pronto, numa linguagem que pensamos que é bastante acessível e que começou com um projeto precisamente com alunos ali da escola secundária. É uma forma de comunicar ciência e fazendo também aqui o cruzamento com a arte. Já agora, aproveitando este momento, porque depois o que nós temos, a obra é profusamente ilustrada, portanto está cheia de ilustrações, de fotografias, mas fotografias que nos mostram uma fatia de rocha, portanto aquilo que reveste os edifícios, os monumentos, os pavimentos, etc. E muitas vezes nós vemos padrões estranhos nas rochas e o que estamos a ver são os tais restos de organismos que por vezes viveram em antigos oceanos, como é o caso de certos fósseis de corais, como este que temos aqui, e o que temos sempre é fotografia e um desenho, portanto um pequeno modelo, uma pequena ilustração que ajuda a perceber de alguma forma o que estamos a ver em secção, a tentar transformar algo que é uma fatia num objeto tridimensional, a reconstituição daquilo que era o aspecto do ser vivo quando ainda estava vivo. Ok. Eu agradeço ao Hélder aqui, vocês repararam que ele é um comunicador de ciência, não é? Para além de divulgar o livro, e vocês depois vamos pôr aqui em rodapé o número de telefone onde vocês podem encomendar. Não, mas obrigado de qualquer maneira, porque acho que é importante na comunicação de um património que é nosso, não é? Isto não é só meu, não é do Hélder, isto rodeia-nos e muitas vezes nós não valorizamos porque não conhecemos, não é? Isto também é uma coisa Já agora, se me permites um pequeno apontamento para mostrar a importância às vezes destas coisas e que é o retorno que temos dos miúdos, que passam em muitos dos sítios que aparecem no livro e o que nos dizem, mas eu passo aqui todos os dias e nunca tinha reparado nisto. E às vezes é ir para além do ver, é observar, é analisar e a partir do momento em que temos os olhos treinados ou em que despertamos para esta realidade, passamos a ver o mundo de outra forma e a apreciar o património de outra forma. E podemos aqui também trazer outros aspectos, redescobrir a cidade do ponto de vista arquitetónico e perceber que os materiais de construção vieram de algum sítio e que também têm a sua história. E é um pouquinho por aí, portanto, agora está muito em voga o storytelling, aqui passo o anglicismo, portanto, contar histórias é um pouco isso que nós tentamos fazer, porque, como dizem os britânicos também, uma das expressões mais poderosas, e todos nós nos lembramos da nossa infância, era quando a nossa avózinha, eu ainda me lembro quando era miúdo, à beira da fogueira, e era uma vez, e isso desperta logo a atenção de qualquer pessoa, sejam miúdos, sejam graúdos, e é sempre uma boa forma de iniciar uma boa conversa. Exato. Eu pego aí nessa deixa e pergunto aqui à Cristina, não é? Aproveitando esta muleta do Era Uma Vez, não sei se aqui a história vai ser Era Uma Vez uma salamandra ou Era Uma Vez um geoparque, mas todo este território e este manancial de ciência às vezes não é fácil de comunicar, não é? No vosso caso, no caso do geoparque, como é que vocês conseguem ou tentam chegar aos públicos, às pessoas, a estas que estão aqui e a tantas outras? Obrigada pelo convite e pela pergunta. É muito difícil falar depois do Célio e do Hélder, que falam tão bem, e depois fica assim sem palavras. Não, é fácil. Essa pergunta eu acho que já está meio respondida. A ideia
é que a geologia seja uma desculpa para descobrir o património. E não só o património geológico, é uma descoberta para alguns, mas também tudo o que é património cultural, artístico. Estamos a falar de oralidade, estamos a falar de biologia, estamos a falar de tudo o que nos rodeia. Por isso a ideia é mesmo fazer essa transparência, essa ligação entre os diferentes sítios, lugares e conhecimentos que temos da região. E isso, o Geopalcos é um ótimo exemplo disso. E porquê? Uma das perguntas que eu ia fazer é quem daqui veio para a arte e quem daqui que está veio para a natureza ou a rocha? A ideia é mesmo nós conseguirmos pôr juntos pessoas que gostam de arte e que vêm porque gostam de arte, mas descobrem a geologia, e pessoas que vieram para ver a geologia ou os recursos mineiros e que descobrem a arte dentro deste espaço. E é isso que nós pretendemos, é conseguir chamar as pessoas. A comunicação de ciência tem um grande problema, é que as pessoas têm que estar abertos para receber aquilo que nós queremos dizer. Numa escola é mais fácil, eles não estão tão abertos, mas são obrigados a estar lá e, por isso, de alguma forma, temos o público ali. Na universidade é a mesma coisa. Também, às vezes, não estão tão abertos, mas temos o público ali. Estes aqui também, porque eles não podem fugir. Estes aqui também não podem fugir, é uma maravilha, mas, efetivamente, temos que encontrar o espaço onde podemos falar de ciência, de uma forma agradável, porque a ciência, como já viram, todos aqueles que gostam do que fazem conseguem comunicar ciência de uma forma muito agradável, compreensível e com interesse de partilha de experiência. E é isso que nós queremos no Geoparque Algarvenses. Os Geopalcos é isso, é arte, ciência e natureza, e por isso tentar misturar todas as pessoas. Obviamente que não se vão sair daqui a conhecer a geologia da mina de sal, mas se calhar saem com a curiosidade de perceber um bocadinho mais, de ir ver o que é o mar Tétis, ou de ir ver porque é que se chama Tétis, quem era a Tétis. São essas coisinhas que fazem com que as pessoas gostem. E quando se gosta, primeiro é preciso conhecer, depois é preciso gostar, e depois de gostar conseguimos preservar e imaginar novas maneiras de utilizar este recurso. E o Geoparque Algarvenses também é isso. É um desenvolvimento territorial. A ideia é todos nós conseguirmos aproveitar, de alguma forma, melhorias para o território. É um território que é interior e isso foi um propósito muito claro. O território do Algarvenses não vai até ao litoral, embora, de um ponto de vista geológico, tenha no litoral umas arribas, uns geossítios muito interessantes, mas aqui o que queremos mesmo é desenvolver o litoral, para conhecer o interior, para conhecer o território do interior e desenvolver esse território que tem um grande número de oportunidades, e ainda por cima são mares. Estamos aqui no mar, se forem para a serra é outro mar, outro tipo de mar, que é muito mais antigo, mas também era um mar, e por isso continuamos a falar de mares, que seja aqui, na serra, no Barrocal, são mares muito bonitos. Pois, porque aqui, eu já o tinha mencionado, mas é assim, existe aqui um território que é bastante vasto, penso que são 1380 e tal quilómetros quadrados, não é? Por aí, 1381 talvez, e que abrange Lolé, Silves e Albufeira, ainda que não chegue exatamente ao litoral, mas vai, por exemplo, até Paderno. Pode descrever um pouco quais são os limites territoriais, para quem não conheça? Então, eu posso descrever os limites territoriais de duas maneiras. Uma mais prática, que é basicamente a sul, é muito perto da autoestrada ou da Nacional 125. De um ponto de vista geológico, é o limite do Jurássico. Coincide, e porquê que coincide? Isto é aquela parte bonita, é porque a própria forma da paisagem, a geomorfologia da paisagem, tem a ver com a rocha. Há mais ou menos colinas, montanhas, e a autoestrada foi construída num sítio relativamente plano, mais curto, e foi exatamente quando o Jurássico, as rochas calcárias já não estão ali, já não há aquelas colinas que chateavam um bocadinho para poder fazer a autoestrada de uma forma mais linear, e por isso é aí que passa a autoestrada. É, mais uma vez, a geologia que está, de alguma forma, na base do delineamento tanto da Nacional como da autoestrada. E por isso não é um acaso que os dois limites sejam coincidentes. Isso a sul. E a norte é o limite dos territórios de
Silves e Lolé. Eu Exato. só queria acrescentar aqui que, embora seja efetivamente estas 3 câmaras que assinaram este protocolo para avançar o Algarvensis, a Universidade do Algarve também é uma das promotoras do projeto. E é importante porque, como já foi dito aqui, a base também é científica, não é só política, há uma parte científica que queremos mostrar à população local, em primeiro ponto, acho que é o mais importante é aquelas pessoas que moram cá, mas depois, obviamente, mostrar e termos a confiança em mostrar aquilo que nós temos no território para fora, para o resto do país e para o estrangeiro. Sim, porque aliás o Manel também saberá, existe uma equipa técnica, como eu também referi, que faz, portanto, que suporta toda esta candidatura, não é apenas uma questão política e é curioso até que do ponto de vista político são 3 municípios que têm, neste momento em que falamos, orientações políticas, enfim, cujo executivo é liderado por presidentes de cores diferentes politicamente, não é? E uniram-se e estão juntos nesse propósito. Eu pergunto de novo, porque assim, por exemplo, aqui, talvez voltando aqui ao Manel, a Cristina estava a falar, ok, isto são rochas do Jurássico. O Jurássico, talvez ainda vocês aqui, vocês e eu, que estamos aqui não cientistas, diz-nos qualquer coisa, por causa do Parque Jurássico, talvez, a questão dos tiranossauros, mas existem aqui outros períodos, não é? Digamos, em termos de formações geológicas, etc., que são abrangidos neste território. Não é para mim a pergunta. Não. Ah, pronto. A pergunta é... Estava a ficar com medo. Não era para a nomenclatura dos períodos todos, mas é como é que nós comunicamos, enfim, a universidade, que já percebemos que é um dos parceiros fundamentais no projeto, como é que se consegue comunicar isto de uma forma que as pessoas compreendam, não é? O Jurássico ainda está bem, mas depois começamos a falar do Triássico superior, não sei, Pliocénico, já estou aqui a inventar. Eu acho que depende do qual é a intenção da interação comunicativa, mais do que da comunicação. E consoante o público com quem estamos a falar, e com quem fala, portanto, se me perguntasse a mim quais eram esses pedidos, eu não faço a mínima ideia, portanto, é porque estava a ficar com medo, é a intenção da interação comunicativa. E aquilo que o Hélder fez, com a metáfora da anatomia, ou com aquilo que vimos há pouco com a arte, são excelentes exemplos de comunicação. Porque para uma grande franja do público, para mim, que não percebo nada de geologia, eu quero lá saber se é Jurássico, o que é antes, o que é depois. Vamos ser honestos. Com devido rigor e respeito pelos meus colegas. Mas eu sei que há quem saiba, isso a mim não é o que mais me preocupa. Eu quero perceber uma dimensão temporal que possa comparar isso à minha escala humana, que é reduzidíssima. É isso que me interessa. E, portanto, quando nós formos falar de comunicação de ciência, é inútil para um determinado público estar a explicar a formação das palavras, os períodos, os subperíodos, e as escalas, e as categorias. Isso não interessa nada. Mas, calhar, interessa perceber que, no meio em que vive, há vestígios de épocas diferentes. 200 milhões, 300 milhões, quer dizer, mais 100, menos 100 milhões, também ninguém liga, para nós é uma questão de minutos, basicamente, não é? Portanto, mas aqui isto é uma questão, parece que estou aqui a desconstruir a pergunta, mas não é. O que interessa em comunicação de ciência é perceber qual é a interação comunicativa com o objetivo que se está a comunicar. E claro que há pessoas depois que estarão muito interessadas, haverá aqui pessoas que estão muito interessadas em perceber estes períodos geológicos. Por exemplo, eu agora fiquei com vergonha, se calhar quando chegar a casa daqui a pouco vou à procura para relembrar o que é que estudei sobre geologia, mas é para isso que serve a comunicação de ciência, porque a comunicação de ciência não é a receita, não é o bolo feito, é a receita para ir fazer o bolo, que é a tal provocação e a capacidade de ir à procura de questões. Por outro lado, há aqui uma dimensão interessante do ponto de vista aqui, desculpa complicar um bocadinho, do ponto de vista epistemológico, portanto, da reflexão sobre o saber e sobre a ciência. Nós estamos num período, do ponto de vista social, enfim, político, etc., num período em que se está a valorizar cada vez mais, que se está a valorizar realmente os contextos e os locais. Nós já passámos pela globalização, enfim, agora às vezes até um bocadinho mais depois aos nacionalismos, portanto, mas estamos aqui naquele período que se chama na glocalização. Portanto, nós queremos ser todos, ter uma dimensão global, mas queremos valorizar o que é local. Isto faz, do ponto de vista da ciência, numa dimensão que está a ser muito trabalhada também agora, e aí estamos aqui não é bem, enfim, isto pode contribuir, que é a contribuição para a ciência da ciência cidadã. A ciência cidadã é, diriam os
muito seguidores da terminologia de Bruxelas, o empoderamento das populações. É a capacidade de reconhecer à população local, e eu suponho que espero que seja isso que a Cristina estava a dizer, que é reconhecer à população que vive neste parque que a população tem muito saber sobre o seu texto, sobre o seu local. E, portanto, o que compete às pessoas que fazem estas investigações, estes trabalhos, é ir ter com as pessoas e perceber, trazer um conhecimento feito na tal Torre de Marfim, que é a universidade, mais teórico, mais genérico, mais cientificamente validado do ponto de vista da ciência tradicional, e ir recolher, ir validá-lo e aumentá-lo com as pessoas que vivem nos locais. Por exemplo, as dimensões, para as pessoas que vivem neste território, interessará, que praticam agricultura, interessará perceber o tipo de terra e o que é que podem semear em que tipo de terra. Isto é uma questão que tem um suporte geológico, obviamente, mas que o suporte geológico que a minha colega especialista na área tem, se calhar não é o suficiente porque a pessoa que trabalha naquela terra sabe associar o tipo de terra ao tipo de tempo, aos ventos, à exposição ao sol. E sabe, portanto, há uma dimensão cultural que a ciência universitária, especializada, não tem. E é isso que a comunicação de ciência deve tentar fazer, é valorizar, dar relevo a quem está no local. Aliás, é o que se devia estar a fazer com a dieta mediterrânea, não sei bem se é isso que está a fazer, essa é outra conversa, que é valorizar o saber local de forma a que ele contribua para que as condições de vida da população sejam melhores. No fundo é para isso que nós todos trabalhamos. Porquê é que se faz ciência? Porquê é que se faz investigação? Porquê é que é a educação? É para que as nossas vidas possam ter uma qualidade um bocadinho melhor, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista económico, do ponto de vista da nossa autoestima. Portanto, isso tudo, no meu ver, eu parece que estou aqui a espingardar em todas as direções, mas não estou. É porque isto tudo está incluído na comunicação de ciência. E a comunicação de ciência não pode ser o que já foi há algum tempo, que é vamos ver como é que ensinamos às pessoas os períodos geológicos. As pessoas não querem saber os períodos geológicos. As pessoas querem perceber aquilo que lhes interessa para a sua vida. E então é preciso dosear com o devido respeito e respeitar as necessidades. É um bocadinho já que nós vamos fazer um teste. É um bocadinho disruptivo. O que eu estou a dizer é um bocadinho disruptivo. E quem tiver depois de ouvir isto vai me chamar nomes. Vai dizer, mas ele afinal é universitário ou não é? Pois é que eu não vejo a universidade como a Torre de Marfim medieval. Eu vejo a universidade como o que estuda e aprende também com o contexto em que está. Mas isso é um problema meu que eu não sei resolver. Eu volto aqui só um bocadinho à Cristina, depois já vou ali ao Hélder. Precisamente sobre isto que o Manel estava a falar, que é do empoderamento, ou dar poder, de certa maneira, às pessoas. Isto não é também importante no sentido em que as pessoas, ao conhecerem, depois acabam por proteger também o património, ao valorizar, não é? Mas saberem que existe, quando às vezes há algumas tentativas de destruição, seja por que motivo for, não é? De algum património. Sim, sem dúvida. É um dos objetivos da participação da ciência cidadã, é também para colaborar na conservação. Nós não conseguimos ter alguém do Parque Natural ou do ambiente em todas as esquinas e por isso não funciona. Há um exemplo muito bom do Geoparque Aroca, que é do norte de Portugal e que tem as famosas pedras parideiras. Não sei se já ouviram falar dessas pedras parideiras e a partir do momento onde eles foram Geoparque Mundial, com esta divulgação, com o conhecimento que partilharam com a população, chegaram a um momento onde as próprias pessoas que tinham retirado essas pedras do terreno vieram devolver ao Geoparque porque perceberam que era uma mais-valia, que era uma identidade e que era preciso preservar e conservar, e são agora as pessoas que moram lá que fazem a vistoria ou que são os guardiões das pedras parideiras. E é isso que nós pretendemos, temos que saber porque é que valorizamos aqueles sítios, porque é que esses geossítios têm importância. Pode não ser um valor económico direto, pode ser simplesmente de conhecimento, de património afetivo, cultural, há muitas razões para isso. Mas as pessoas precisam de saber isso. E, quando eu digo as pessoas, são todos nós, porque eu acho que há ali uns geossítios, de um ponto de vista científico, que são muito importantes, porque têm um fóssil muito importante, que só aqui é que se conhece, o famoso Metaphosaurus algarvensis, por exemplo, mas também a própria população tem nos seus locais alguns sítios muito característicos do ponto de vista cultural, ou uma fonte, ou uma nascente que sempre existiu, que já não existe, ou que é preciso preservar, e também precisamos desse conhecimento para o lado da equipa do Geoparque, e por isso tem que ser uma conversa.
Dizer que já estamos a conseguir fazer isso, se calhar ainda não. Mas é isso o objetivo e estamos a trabalhar nesse sentido. Têm que saber que atualmente ainda não há nenhuma entidade gestora deste geoparque e por isso continuam a ser pessoas a trabalhar mais ou menos voluntariamente, não é? Não há uma equipa, disse que havia uma equipa, sim, muito grande, mas são pessoas que já têm o seu trabalho nas câmaras, na universidade, nas escolas, por isso não há nenhuma pessoa afeta este projeto a 100%, e é isso que precisamos. E por isso, nesta fase, se calhar ainda não estamos a ir aos locais, ter com as pessoas, partilhar, receber das pessoas como deveríamos, mas espero que daqui para a frente, muito rapidamente, iremos conseguir isso. Lá chegaremos também, mas penso que talvez seja importante perceberem que o Geoparque Algarvensis, que tanto temos aqui falado, não é como se fosse um parque temático, uma feira popular, não é? Em que se paga bilhete e tem um portão e entramos e a partir daqui estamos no Geoparque Algarvensis, que aliás ainda não é uma candidatura, mas já agora peço também à professora Cristina que explique, que já existem em Portugal alguns que não são aspirantes, existem que já são efetivamente reconhecidos como geoparques pela Unesco. Então, há duas fases. Há o Geoparque Mundial da Unesco, que é efetivamente um selo de reconhecimento da Unesco. E nós estamos atualmente aspirantes a Geoparque Mundial da Unesco. Isso quer dizer que já apresentamos a nossa vontade de ser Geoparque Mundial da Unesco daqui a alguns anos e que já fomos aceites nessa condição de aspirante. Ou seja, temos o mínimo necessário para poder fazer a candidatura. Essa candidatura implica muitas coisas e é um caminho longo que estamos a iniciar e tenho a certeza que será um caminho muito interessante, mas efetivamente é só entre aspas, é um selo de qualidade. Vai haver portas de entrada, sim, queremos que haja outros elementos na paisagem que digam que entrou no Geoparque Algarvensis, mas não é um portão, não é uma porta, não implica nenhuma nova legislação. Isso é outra coisa que as pessoas às vezes perguntam, porque quando se fala de um parque natural, há ali umas quantas legislações que vêm com isso, não implica nada disso, isto é mesmo uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Nós o que queremos é mostrar os recursos geológicos e a importância desses recursos no dia-a-dia, na vida de todos nós e num território muito específico. Isto não é segredo, como vocês já perceberam, por isso nós estamos aqui, embora muitos de vós, como vocês próprios reconheceram, não conheciam ou não tinham ainda ouvido falar, mas eu peço agora sim ali ao Hélder que nos diga algumas das coisas, tentando mais uma vez ir ao concreto, não é? Materializar, visualizar algumas das coisas dos sítios, das histórias que vocês, podem ficar a conhecer dentro deste território. Digo, aliás, também, para aqueles que tiverem internet, hoje em dia já é relativamente fácil o acesso, que também existe um site do Geoparque Algarvensis, onde consta muita informação, ou pelo menos, enfim, alguma informação, também até sobre alguns dos eventos, como este que nós assistimos aqui, com o João Caiano, que está aqui presente, e a quem agradeço também estar aqui. Hélder, o que é que nós podemos descobrir, encontrar coisas interessantes, engraçadas? A Cristina já falou, não é só geologia, a própria gastronomia, por exemplo, tudo está ligado, mas se calhar no âmbito da geologia, por exemplo. Sim, mas era um pouco por aí que eu também estava aqui a pensar, em função do que ia sendo dito pelos meus parceiros, de mesa redonda, que isto de facto, a ideia não é ser um parque temático só para geólogos, só para os maluquinhos das rochas e dos fósseis. A ideia é que seja uma nova maneira de fruir um território que é de todos, onde as pessoas estão, têm as suas atividades e até, por vezes, têm um conhecimento prático do território, porque é que neste solo se consegue, porque é que há alfarrobeiras aqui, porque é que há laranjeiras ali, onde é que é bom ter medronheiros, e depois acaba por estar tudo ligado. De facto, é a maneira de fruir o território ou de perceber que a base que está por detrás de muitas das atividades humanas, porque é que as pessoas fixaram naquele local, porque é que as povoações estão ali, porque havia água, e antigamente não era só abrir a torneira e a água aparecia. Portanto, acaba por estar tudo ligado. Só, se me permites voltar aqui um bocadinho atrás a dois pontos que foram focados anteriormente, tem a ver com a tal história do empoderamento, com um outro exemplo aqui no Algarve,
num local ali no concelho de Vila Real de Santo António, onde existe fósseis muito importantes, dado o grau de preservação e a qualidade que têm, e que eram, de alguma maneira, predados. Vinha gente de todo o lado, levavam os fósseis sem prestar contas a ninguém, mesmo estando numa área protegida, que é o Parque Natural da Ria Formosa. E as pessoas locais aperceberam-se da importância daquele local, passa a redundância, e passaram a ser elas as guardiãs desse mesmo território, até criar uma lenda de uma cobra que existiria num determinado sítio, para as pessoas não irem para ali, porque a cobra podia aparecer, se fossem tentar apanhar os fósseis, ainda vinha a cobra e depois era uma chatice. E isso, de facto, é importante, as pessoas perceberem que o seu território tem valor. O outro aspecto, ainda com a comunicação, nos vários percursos que nós por aí fazemos, e quando vamos viajar até ao outro mar da Serra, um oceano que já morreu, coitadinho, nós evitamos também usar a terminologia científica, usámo-la, obviamente sabendo que isso não é a parte mais importante das histórias que contamos, tentamos sempre manter o rigor científico, mas depois tentamos criar laços, as tais memórias. E há um exemplo também giríssimo que eu me lembro sempre, que é quando nós andamos na serra, vemos aquelas rochas que fazem lembrar o bolo, o famoso mil folhas, né, em que vemos aquelas camadas, aquelas bandas de rochas, todas muito espalmadas, umas sobre as outras, e que por vezes nós conseguimos perceber se essas camadas estão na sua posição original ou se aquilo deu assim uma volta e ficaram de patas para o ar. E lembro sempre de uma pessoa que fez um desses percursos, uma dessas viagens no tempo e no espaço connosco, e que aquilo que ficou não foram cá os carbónicos, nem os jurássicos, nem nada desses termos científicos, mas foi a história do fundo do oceano invertido. Aquilo que aquela pessoa ficou, a memória que ela criou, foi perceber que havia um conjunto de camadas que inicialmente estavam assim e que por alguma razão, por causa da dinâmica aqui do nosso planeta, ficaram voltadas do avesso. E é sempre um exemplo a que voltamos e nos traz de alguma maneira à Terra e percebemos que não podemos querer falar só com os icos e criar as tais ligações e as memórias que as pessoas consigam relacionar, ok, isto já foi um oceano, porque temos aqui fósseis de organismos que viveram no mar e que sabemos que existem outros organismos equivalentes atualmente, e é um pouquinho aquilo que o geólogo também faz, fazemos sempre estas viagens no tempo, como? Não é que a gente tenha o aparelho, enfiamos no aparelho e viajamos até lá atrás aos milhões e milhões de anos, mas fazemos uma coisa que é um pouquinho o contrário do que os historiadores fazem, que é, olhamos para os processos atuais e tentamos interpretar o que está à nossa volta, gravado nas rochas. Como é que sabemos que aqui estamos num sítio que foi um oceano? Porque temos locais equivalentes atualmente onde podemos observar, obviamente a uma escala temporal completamente diferente, os processos que acabaram por originar aquilo que é hoje aqui este torrão de sal onde estamos aqui a ter esta magnífica conversa. Outros sítios interessantes, há muitos. Aqui, por exemplo, para quem é de Lolé, e nós com os nossos alunos também temos essa experiência, que Lolé, o crescimento urbano da cidade foi acontecendo ao longo do tempo, mas Lolé é atravessada por uma ribeira, a famosa Ribeira do Cadouço, ou Ribeira da Graça, consoante o local da cidade a que atravessa, e que é uma ribeira que, entretanto, nós só observamos, de alguma maneira, na parte sul, já fora da zona mais urbanizada. E que durante muito tempo as pessoas foram se esquecendo. As pessoas mais antigas sabem o que é a Ribeira do Cadouço, porque havia momentos em que iam lavar a roupa à ribeira e não havia Facebook, e o disco disse era enquanto se fazia a lavagem da roupa. E essa ribeira está a ser redescoberta e tem também aspectos do ponto de vista não só da geologia, mas também da fauna e da flora interessantes. Se formos para a serra igualmente, portanto temos altos olhos d'água, as águas que brotam naturalmente à superfície, portanto há uma enorme diversidade, há um conjunto imenso de histórias que podem ser contadas e descobertas aqui neste Ameixial, por território. exemplo, também. O Ameixial, exatamente, portanto há uma grande diversidade. Portanto, do Planalto do Escarpão, se formos para Silves, temos outros capítulos dessa mesma história. Portanto, é uma história riquíssima e que a ideia é divulgá-la a nível local e, obviamente, depois a nível regional, nacional e até mesmo internacional. E a ideia é trazer, pegando aqui também para a questão económica, no fundo isto, os políticos é isso que entendem, é a questão do que é que isto traz para o meu território, e daí
também o raciocínio que está por detrás do tal desenvolvimento sustentável, é de alguma maneira apoiar e manter as populações de territórios que têm vindo a perder população, não é? A juventude das freguesias do interior do concelho de Lolé tende a vir à procura de emprego para o litoral. E a ideia é, de alguma forma, tentar criar novas raízes e permitir que as pessoas se fixem nesse território, tornando-se embaixadores do mesmo e mostrando os valores que têm. Não é? Atrás da geologia é preciso um sítio para dormir, porque é impossível fazer uma viagem de milhões de anos apenas num dia, portanto, é preciso sítios para comer e nada melhor do que os sítios típicos com os petiscos e os acepipos locais. Claro. O medronho, os enchidos, os cozidos de grão com a galinha da vizinha e por aí fora. Exato. Pronto, de forma a que isto também impacta na vida das pessoas, no cotidiano, não é? Das pessoas normais, poderá vir a impactar. Pronto, agora talvez ainda seja um pouco cedo. Não somos nós. Quer dizer, não são vocês. Pessoas normais não são os cientistas, somos nós. Não, eles também são mais ou menos normais. Mais ou menos normais. Aqui posso permitir, tentando ser mais ou menos normal. Eu queria, enfim, sintetizar um bocadinho aquilo que estávamos aqui a dizer também, que é muito importante, porque às vezes a minha área é esta, mas temos de ter cuidado com as palavras. Porque às vezes quando se fala em comunicação de ciência, isto afasta mais as pessoas do que as aproxima. Porque a comunicação de ciência durante muito tempo foi vista como a vulgarização da ciência. Vulgarização quer dizer tornar popularucho. Estão a ver a conotação negativa. É explicar aos coitadinhos que não percebem. Portanto, a vulgarização é o cientista, que é o douto, o sabedor, que vai explicar a quem não sabe. Ora, nada mais errado, obviamente. Aquilo que hoje, quando falamos de comunicação de ciência, e aqui o Helder fez aqui excelentes exemplos, nós não estamos a vulgarizar. A palavra vulgarizar vem de povo, vulgus é o povo em latim. Portanto, não estamos a vulgarizar, nós estamos a criar interação, porque temos saberes diferentes. Nós estudamos umas coisas e há pessoas, enfim, desculpa-me agora fazer esta oposição, mas as pessoas que vivem nos territórios sabem outras coisas, um saber de experiência feito, enfim. Agora, portanto, nós, quando falamos de comunicação de ciência, devemos abandonar a palavra vulgarização e usar um conceito mais recente, mais interessante, que é a mediação. E a mediação é o respeito por ambos os interlocutores. Têm conhecimentos diferentes, a níveis diferentes, nós temos que fazer carreiras académicas, temos que ser avaliados, temos que ensinar, e as pessoas que vivem nos territórios têm que sobreviver, têm que criar mais-valias. Portanto, o que estamos aqui a falar é da mediação científica. E a mediação científica é a troca de conhecimentos, valorizando aqui mais uns, ali mais os outros. É isto que o Helder faz, enfim, já percebi aqui, estou muito orgulhoso do meu ex-aluno, que faz de forma excelente, que é a capacidade de mostrar um conhecimento académico, enfim, que ele adquiriu e transpô-lo e rentabilizar é feio, aumentá-lo com o conhecimento que vai adquirindo e sorvendo dos sítios por onde passa. Portanto, a palavra vulgarização morreu e agora falamos de mediação do conhecimento. Só uma frase. E é precisamente isso, é agir, nós vamos fazendo os percursos, vamos contactando com as pessoas que vivem no território e, por vezes, vamos incorporando pequenos capítulos graças a essa interação com as pessoas. E é muito interessante. O nosso tempo é limitado, mas eu ainda vos desafiava, a quem está aqui presente, a poder, obviamente, colocar questões, se têm dúvidas, a alguém em particular, e eu encarregar-me-ei de transpor. Nós até penso que temos aqui temos um microfone, portanto peço só que aguardem um pouco. Depois também gostava de perguntar aqui ao João, que alguns de vocês agora se calhar não conseguem ver, mas que foi o artista que fez, não é o único, porque é uma instalação que envolve 3 artistas, mas foi aquele com que vocês contactaram pessoalmente, depois também já lá chegarei. Ora, bom dia. Já agora peço que se identifique, é como quem diz, pronto, diga o seu nome, por favor. Pronto, meu nome é Luísa e eu estava a ouvir aqui a parte do mar Tetris. Em vez de ir à Wikipédia e procurar e ter um bocadinho do conhecimento comum, pedia aqui, já percebi que a gente está no mar Tetris, aqui um esclarecimento, ou para a gente sair daqui com mais conhecimento do sítio que a gente está. Alguém em particular quer explicar? Não é no nome, é mesmo na geologia que quero, porque a Tétis vem então da irmã do Oceanos.
tem uma Mitologia grega. mitologia grega. Isso é a primeira coisa que também fiquei a saber. A segunda parte é um oceano que separava há 230 milhões de anos dois continentes. Ele começou a abrir do lado este e foi abrindo cada vez mais e separando cada vez mais dois continentes. E essa abertura é um bocadinho como nós temos agora o Mar Vermelho, se quiser. É o início da abertura de um oceano e por isso há fases onde o mar é pouco profundo e há movimentos. E esse mar pouco profundo permite esta evaporação da água, também temos de ter um período quente, e permite esta evaporação da água. Ao continuar a abrir, deu origem, depois de norte-sul, ao Oceano Atlântico. Por isso tem uma junção aqui, é o mar que estava antes do Mediterrâneo, depois ao fechar, tivemos este Oceano Tétis. Aqui à frente também, este senhor, por favor. Não tenham vergonha, podem perguntar. Não, vergonha nenhuma. Em primeiro lugar, bom dia. O meu nome é Hugo Lopes e eu gostaria de perguntar, fazer duas perguntas, que será, porquê só Albufeira, Faro e Lolé? Silves, peço desculpa, exato. E o que é que quer dizer o Algarvensis? Como é que vocês chamam? O Parque Algarvensis? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Geoparque. Não é o Geoparque, ou seja, mesmo o término que vocês utilizam, Algarvensis, não é? Algarvensis. Eu sou aqui do Algarve, sou de Tavira também como Manel, e nunca tinha ouvido isto na minha vida, portanto gostava de saber de onde é que vem esse nome Algarvensis. Algarvensis é um adjetivo latim, é utilizado para muitas espécies em latim que são do Algarve. Esse Algarvensis... Do latim que não é latim, é um latim construído agora. Pronto, muitas vezes... Não, é só porque o Algarve não existia... A palavra Algarve não existia nas alturas. Pronto, e o Algarve é uma palavra árabe, né? Al é o determinante e Garbe é o nome. E, portanto, Algarve, em biologia e em geologia, a categorização as classificações normalmente são feitas com classes anatómicas latinas. E, portanto, tanto quanto sei, todas as espécies que são claramente originárias do Algarve, portanto, é formado um adjetivo a partir da palavra Algarve, usando o paradigma de formação latino. Portanto, Algarvensis é um genitivo plural, que é um genitivo que quer dizer do Algarve, em latim. Pronto. Sendo que é um latim, como digo, um latim criado, que nenhum romano nunca diz a palavra Algarvensis. Não, nós somos tavirenses. Pronto. O que passa é que o tavirense, por exemplo, é a mesma forma, só que é a forma portuguesada do sufixo ense. Em biologia, em anatomia, em geologia, usa-se sempre, a categorização são sempre formas latinas, porque é dito que é uma linguagem supostamente universal, para a categorização, toda a etc. gente fala no dia a dia. Exatamente, portanto, isto é uma classe, corrija-me se eu estiver errado, ou uma classe ou uma subclasse, não faço ideia, que permite classificar aquela ia dizer lagarta, já me matavam, aquela salamandra, aquela espécie, por diferencial de outras espécies. Tal como o Homo sapiens, por exemplo. Exatamente. Sim. Em ciência usamos o Metaposaurus algarvensis, foi descrito aqui, daí a designação. É do Algarve. Há outras espécies de Metaposaurus. E muitas vezes é isso que acontece. Portanto, temos um outro que o primeiro foi descrito na Alemanha, é o Metaposaurus diagnósticos, que serviu de referência para as restantes. Há o Metaposaurus Hugo, ajuda-me lá, Krajokiviensis, que é na Polónia, portanto, que é específico da cidade de Krajów, na Polónia. E aqui o Algarvensis. Mas é assim que funciona, para evitar, no fundo, a utilização dos nomes comuns, que nós sabemos, por exemplo... E é para que possa ser lido e percebido em qualquer para parte. biólogos que não falam português, Exatamente. mas que sabem, quando identificarem, sabem, isto significa que é daquela região. Pronto, E que também não falam algarvio. E também não falam algarvio. Mais alguma pergunta? A parte, há aqui... Ainda outra, falta uma, peço desculpa. Que é um bocadinho mais complicada. Porque, na realidade, todo o Algarve poderia ser Geoparque Algarvensis. O Algarve está cheio de sítios muito interessantes. Aqui é uma vontade política de 3 câmaras que conseguiram juntar-se. Sei que existe a AMAL, por exemplo, a AMAL poderia ser um gestor de um geoparque do Algarve, Algarvensis, com os limites do Algarve. A AMAL, que para quem não sabe, é a Associação de Municípios do Algarve.
mas pronto, é mais complicado, sim, essa parte é complicado, mas mesmo assim é um território que tem uma geodiversidade muito grande. Se formos para Lagos, se formos para Sagres, se formos para Tavira, se formos para Vila Real Santo António, também há um património geológico interessantíssimo. Estamos a trabalhar neste, que é aquele que nos dá os meios de avançar. Mais alguma pergunta? Ali? No outro dia ouvi falar Só um que... bocadinho que é para ter o microfone aí. No outro dia ouvi falar que aqui no município de Lolé há uma caverna calcária que já foi descoberta há muitos anos e no mundo há só 3 ou 4 iguais. Gostaria de saber onde é que fica e como é que é, porque eu só ouvi isto um bocadinho no rádio. Pronto, é tudo. Obrigada. É a Gruta do Telheiro, trabalhada pela Sofia Reboleiro, que é uma bióloga que trabalha com as espécies que existem nas grutas, efetivamente. É no Telheiro, no Vale do Telheiro, é perto daqui. Mas tem que saber que no território de Lolé, também um bocadinho em Silves, em Albufeira, toda aquela parte do Barrocal, que é calcário, tem cavidades, grutas, muitas cavidades kársticas, são mais de 100. Essa em particular, que é estudada há vários anos, é efetivamente considerada a nível mundial como uma das únicas, porque tem espécies características únicas, só que se encontram só aqui no Algarve, que vivem nessa gruta e que foram descritas pela investigadora. Que se fala do... O Mário teve a trabalhar este artigo, por isso do pseudo-escorpião. Sim, exato. Portanto, há várias espécies, por acaso não fui eu que escrevi o artigo, mas até achei que como... Não fui eu que escrevi, foi um colega do Jornal Público, o Idálio Revés, mas que descreve exatamente algumas dessas espécies científicas e que até é um bom exemplo também, mas aqui tiveram vários, de como comunicar a ciência de uma forma interessante. É interessante, sim. Então, tem que saber que há algumas dessas grutas que podem ser visitadas com especialistas. Esta, obviamente, não, porque é uma muito especial que precisa de ser protegida, mas há vários grupos de espeleologia, que são aquelas pessoas que vão para as grutas, cavidades, equipados, que têm autorizações, que têm o conhecimento e a segurança de nos levar para essas grutas e podem ir durante o verão. Existem várias atividades no ciclo da Ciência Viva no verão, por exemplo, que podem ir ver e conhecer algumas delas. Estamos mesmo a terminar, porque o tempo, como eu vos referi, era curto. Para uns talvez ainda bem, mas espero que não, espero que para a maioria tenha sido uma conversa interessante. Quero mais uma vez salientar também aqui a presença do João Caiano, que é um dos artistas que está aqui nos Geopalcos. Lembrar também que os Geopalcos é um programa que acaba por reunir a arte, a ciência, na natureza, portanto, e que está neste território do Geoparque. Vocês podem consultar essa informação, como vos referi, num site, que é o site do Geoparque Algarvensis, e agora já sabemos o que é que quer dizer Algarvensis. Resta-me agradecer aqui, em primeiro lugar, ao público que esteve aqui presente e muito bem comportado, diga-se de passagem. Também não podiam fugir, portanto, temos isso a nosso favor. Espero que tenham gostado desta conversa, eu acho que foi bastante interessante. E, em segundo lugar, não menos importante, agradecer aos nossos convidados, ao Hélder, ao Manuel e à Cristina, com muito apreço e muito entusiasmo, acabaram por nos dar aqui algumas luzes sobre a comunicação de ciência, mas, sobretudo, explicar que a ciência, ou demonstrar até que a ciência não tem que ser algo enfadonho, pode ser algo bastante interessante e, como vocês próprios perceberam, há muito para descobrir, às vezes aqui à nossa porta. Além da ciência pode não ser enfadonho, os cientistas podem até quase ser normais. Já não iria tão longe, mas pronto, em causa própria, defendem-se em causa própria, mas vamos dar-lhes esse benefício da dúvida e vamos achar que poderão ser mais ou menos normais. Agradeço-vos mais uma vez, obrigado por terem vindo. Obrigado.